O petróleo está fluindo pelo Estreito de Hormuz. O presidente Trump diz que está no controle de tudo e que os iranianos estão caminhando para a própria destruição. Pelo menos é o que ele afirma. Mas essa não foi a única mensagem divulgada hoje. Na verdade, só na última hora surgiram notícias importantes, tanto de Washington quanto de Teherã, e isso pode ter grande impacto no que vem pela frente. Steve Germany, um comodouro britânico, deve se juntar a nós. Estamos com alguns problemas de conexão, mas assim que ele conseguir, vamos colocá-lo no ar. Mesmo assim, não dá para esperar, porque temos informações novas agora. Primeiro, o presidente Trump acabou de postar algo no Truth Social. Ele disse o seguinte: olha, logo de cara, o petróleo está fluindo como nunca antes, graças ao incrível poder das Forças Armadas dos Estados Unidos. Uma saudação especial ao secretário de Guerra, Pete Hegseth, ao chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Coyne, e ao comandante do Comando Central, Brad Cooper. Graças a eles e a todos os membros das Forças Armadas mais poderosas do mundo, eu não sei por que ele continua fazendo isso. De longe, o Estreito de Hormuz está aberto a todo o tráfego marítimo. Agora, isso repete algo que o Comando Central divulgou há apenas alguns dias. Eles dizem que o tráfego está fluindo. Mas, como você já viu, pelo que eu mostrei, com base em rastreadores independentes, não tem havido tráfego nenhum. Eu ainda não vi os dados desta manhã, mas pelo menos, até ontem, nas 48 horas anteriores, praticamente nada passou pelo estreito. E o único navio que passou pelo corredor iraniano autorizado no norte do estreito. E sobre o corredor de Omã, lá no sul, aquele que a gente tentou estabelecer, até ontem nada tinha passado por ali. Pelo que parece, e eu ainda vou verificar, Gary, se você conseguir dados atualizados de hoje de manhã, coloca aí se tiver. Mas eu ficaria surpreso se houvesse mais do que alguns poucos navios e talvez nem esses tenham passado. Na verdade, falando sobre o que aconteceu hoje de manhã, o que torna bem improvável que isso tenha acontecido. Gary, se puder, roda aquele vídeo chamado Fox Report, ali embaixo. Isso aqui é o que aconteceu, segundo a Fox, há apenas algumas horas, o que o Irã fez hoje no Estreito de Hormuz. Tem havido uma série de ataques do Irã contra navios comerciais. A empresa holandesa Stolt Tankers confirmou que um dos seus petroleiros, o Stolt Magnesis, que navega sob bandeira da Libéria, foi atingido. O impacto provocou um incêndio na casa de máquinas. E quando a gente vê esses ataques a navios comerciais, muitas vezes o alvo é justamente a casa de máquinas, o que mostra um disparo preciso por parte dos iranianos. Toda a tripulação foi localizada. Os Emirados Árabes Unidos também tiveram 2 petroleiros atingidos. Um tripulante morreu. Então agora, nesse vídeo, como você viu, dá para perceber a marca ali. O vídeo, na verdade, é de ontem, mas houve novos ataques hoje de manhã. E aí, o presidente Trump está dizendo que o petróleo está fluindo, que todos os navios estão liberados, exceto os do Irã. E isso, obviamente, não é verdade. O presidente Trump pode controlar, colocando um bloqueio, apenas os navios que saem do Irã. Ele não tem como fazer os outros navios saírem. Se ele pudesse fazer isso, já teria feito. E veja, não importa quantas noites seguidas de ataques o presidente Trump tenha ordenado, o lado iraniano continua respondendo e dizendo, a gente nem vai desacelerar. Nós vamos continuar atacando qualquer navio que passe sem a nossa autorização no corredor sul, aquele que atravessa as águas de Omã. Então, com base em que o presidente diz isso e ainda faz todos esses elogios a diferentes autoridades, quando elas falharam completamente em alcançar esse objetivo desde o dia 2 de março? A gente nunca conseguiu manter o estreito aberto. Não importa se foram 15 mil ataques ao longo daqueles 40 dias, ou 100 num dia, ou 80 em outro. Nada disso teve qualquer efeito em manter o estreito aberto, ou em reabri-lo, porque atingir alguns alvos aqui e ali é irrelevante. Isso nem tem relação com a forma como o lado iraniano controla o estreito.
E claro, não tem como eles fazerem isso por causa de meia dúzia de ataques pontuais que não estão afetando em nada o controle militar deles sobre o estreito. Mesmo assim, é isso que o presidente Trump está dizendo. E olha, vamos continuar aqui, porque tem mais notícias de última hora chegando nesta manhã. Vamos começar por essa aqui que é bem importante. Isso foi há mais ou menos uma hora, já faz algumas horas. O parlamento do Irã deve aprovar uma lei que formaliza o controle total e permanente de Teherã sobre o Estreito de Hormuz. Cerca de 180 parlamentares estão exigindo o colapso completo do atual memorando de entendimento com os Estados Unidos, o fim de qualquer negociação futura e ainda pedem vingança ou retaliação pelas ações recentes dos americanos. Então você tem que parar e dizer, espera um segundo. O presidente Trump está dizendo que o estreito está aberto. O Comando Central está dizendo que o estreito está aberto. Mas as imagens mostram que o estreito não está aberto. Mostram que os navios que tentam passar assim mesmo são atingidos por mísseis e pegam fogo. E agora, há poucas horas, o lado iraniano está dizendo: talvez agora tenhamos controle total sobre o Estreito de Hormuz. E eles têm capacidade militar para isso. Esse é o ponto principal que você precisa entender. O presidente Trump está fazendo essa afirmação. Os iranianos estão fazendo essa afirmação. Quem realmente tem condições de cumprir o que está dizendo? Só existe um, e são os Estados Unidos. Se fosse o caso, a gente já teria feito isso, e não vai acontecer agora. Mas o Irã tem várias formas espalhadas por todo o país, ao longo da costa, em todas as áreas próximas do litoral. Eles têm todo tipo de maneira de fazer isso acontecer. E nós não temos como impedir, porque seria preciso parar cada uma dessas formas para manter o estreito aberto, de modo que o transporte comercial possa passar com velocidade e em grande escala. Não adianta nada se só alguns navios conseguem atravessar, enquanto outros são atingidos, explodem ou pegam fogo por causa de mísseis ou drones. Aí o resto não vai querer entrar na fila para passar por ali. Quem é que vai querer fazer isso? Você vai ter sorte se conseguir que alguém analise isso. Mas agora dá para ver que o problema é bem maior. Não é só o Estreito de Hormuz. A gente mostrou ontem no programa com o professor Morandi. Ele disse que se os Estados Unidos não desistirem ou não voltarem atrás nas sanções de energia contra o sistema energético do Irã, se não liberarem esses fundos congelados, e se Israel não se retirar do Líbano, ele disse que nem vai haver negociações. Pois é, foi isso que o professor Morandi nos disse. Ele não faz parte do governo iraniano. Tem acesso, tem contatos lá, mas não faz parte. E agora a gente vê pelo próprio governo iraniano que o parlamento está prestes a votar uma proposta que quer o colapso total do memorando de entendimento e o fim de qualquer negociação futura. Eles nem explicam o motivo. Só dizem, esquece, não queremos mais nada com eles. Porque perceberam que na prática não ganharam nada. A gente até teve o Sr. Al-Horshid, o Nim Al-Horshid, no nosso programa. Ele também é iraniano e tem boas conexões com fontes dentro do Irã. Ele mesmo disse, e acho que até demos esse título para o episódio, o Irã não ganhou nada. Então, apesar de todo aquele memorando de entendimento que fizeram, no fim das contas, não conseguiram nada. No começo, sim, eles conseguiram alguma coisa, porque tinham um monte de navios prontos para zarpar. Assim que o bloqueio dos Estados Unidos foi suspenso, eles correram para sair e conseguiram escapar. Acho que foram uns 50 milhões de barris de petróleo, ou algo assim, um número bem alto, o que deu para eles uma boa quantia de receita. Então eles conseguiram isso. O presidente Trump, ao que parece, agora interrompeu isso. Eles sabiam que isso ia acontecer, já esperavam por isso. Então tiraram o que podiam dessa situação. Mas foi só isso. E agora estão dizendo que você está voltando. E o que os iranianos estão vendo é que ao criar aquele corredor sul nas águas de Omã, isso ficou fora do memorando de entendimento. Não havia nenhuma previsão para isso ali. Então, do ponto de vista deles,
Nós violamos o memorando, e por isso eles abriram fogo contra os navios que tentaram desrespeitar o que estava estabelecido. Mas é o lado iraniano que decide essas coisas. Aí eles disseram, quer saber? Vamos deixar pra lá. Vamos esquecer tudo isso. E isso significa que voltamos à situação em que estávamos depois do cessar-fogo de abril e antes da assinatura do memorando de entendimento. Estamos meio que nesse período intermediário. O próprio presidente Trump disse que o cessar-fogo acabou, e ele tem agido de acordo com isso. Ele já afirmou também que haverá mais ataques. E é preciso entender, como eu venho dizendo, e até agora aconteceu todas as vezes, quando você ataca o Irã, eles revidam contra nós e contra os nossos ativos. Na verdade, temos aqui um vídeo que encontramos pouco antes de entrar no ar. Eu não posso confirmar totalmente que ele seja autêntico, mas segundo o Grok, é sim uma representação fiel de um vídeo que veio da Jordânia. Nossa base na Jordânia, acho que eu te falei na época, a Jordânia afirmou que tinha interceptado todos os mísseis que chegaram. Mas de acordo com esse vídeo, se esse aqui é um míssil entrando, isso aqui é na Jordânia, e em 1 minuto você vai ver um PAC-3 subindo, opa, voltou, e o míssil atinge o chão. E acho que tem mais aqui. Então você vê os mísseis chegando, vê um míssil PAC-3 subindo e não vê nada sendo atingido. Na verdade, nem é um daqueles casos que o professor Ted Postol mostrava, em que o míssil acertava a parte de trás do outro. Esse aqui nem acertou nada, simplesmente passou direto. Então, aqui está mais uma prova de que os PAC-3 simplesmente não são tão eficazes assim. O míssil passa direto. Nem chegou a ter o evento da ogiva para tentar atingir o motor do foguete, muito menos a própria ogiva. Então ele cai no chão e você viu onde ele atingiu. Então, quando a gente fala em atacar o Irã, entenda que é isso que vai acontecer em resposta. E enquanto o equipamento iraniano fica lá embaixo, subterrâneo, o nosso está todo exposto, acima do solo. Lembra? Acho que foi há 2 dias. O segundo desses 3 ataques que aconteceram até agora, durante a noite, e provavelmente vai ter um quarto, foi quando o lado iraniano, ao revidar, acertou alguns dos nossos lançadores de mísseis HIMARS que ficam em terra. Acho que aquilo foi no Kuwait, se não me engano. Passaram muitos vídeos sobre isso. Então, muitos dos ataques aconteceram bem no meio dos nossos campos de veículos e de alguns lançadores por aqui. Toda vez que a gente faz esse tipo de operação, é isso que acaba acontecendo. Se for só uma troca de ataques, é assim que parece. Então, seja lá o que a gente estiver atingindo no Irã. E o CENTCOM sempre divulga aqueles vídeos em preto e branco das câmeras que temos em alguns satélites ou drones, seja o que for. A gente sempre vê muitas explosões, mas na verdade não sabemos bem o que é. É coisa que está na superfície. E tudo que realmente importa está embaixo da superfície. Tudo que é essencial para o controle do estreito está embaixo da superfície. A gente continua dizendo que isso vai reduzir a capacidade deles de defender o Golfo. Mas como eu te falei, existem tantas rotas diferentes espalhadas pelo país que atingir alguns poucos alvos aqui não muda absolutamente nada. O Irã substitui esses alvos. Então é aí que estamos. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos voltar, Gary, ao comentário do presidente Trump, porque ele também disse que agora vai impor um bloqueio total. Ele falou, sim, vou fazer um bloqueio. E se você puder destacar essa parte aí, ele disse sim, teremos, portanto, um bloqueio total, mas apenas para navios que vão ou vêm de portos iranianos, ou que transportem qualquer coisa relacionada à carga iraniana. E aí ele faz um comentário meio estranho. Na verdade, deixa isso aí na tela por um segundo, Gary. Deixa eu falar do primeiro ponto primeiro. Essa ideia de fazer um bloqueio total, mas só de navios. E como? Como assim, senhor presidente? Não é uma pergunta teórica, é algo bem prático. O senhor diz que vai bloquear os navios iranianos. Sério? Foi exatamente isso que a gente fez durante aqueles meses de bloqueio antes. A gente bloqueou eles bloquearam todo o resto que saía.
Então a gente acabou bloqueando o bloqueio deles. Mas no fim das contas, nada saiu. Mesmo querendo que as coisas do nosso lado, dos países do Golfo, saíssem, não aconteceu. E agora também não vai acontecer, porque a gente não tem controle sobre isso. Então por que o senhor quer fazer uma declaração que só mostra que não faz ideia do que está falando? Todo mundo percebe isso. Ninguém acredita que isso vai mudar alguma coisa, que isso vai liberar o transporte marítimo, ou que de alguma forma os outros navios vão sair dali enquanto o Irã continua explodindo tudo. Isso simplesmente não vai acontecer. Mas mesmo assim, é isso que ele está dizendo. E ele continua falando, se gabando para todo mundo sobre coisas que claramente não vão acontecer. E aí a conversa segue. Ele diz que foi muito criticado porque anunciou que ia cobrar uma taxa de 20%, dizendo agora nós vamos assumir o controle desse comércio e decidir quem paga as taxas. E aliás, essas taxas seriam de 20%. Pois bem, todos os nossos aliados, inclusive na Europa, ficaram indignados com isso. Disseram não, o Irã está cobrando, acho que entre 1% e 2% só. Sobre a taxa, isso seria uma quantia enorme por navio-tanque. E todo mundo disse não. Aí o Trump vem e diz, tá bom, sabe de uma coisa? Eu decidi substituir esses 20% por acordos de comércio e investimento de vários países do Golfo nos Estados Unidos. Esses investimentos seriam enormes, mas ao mesmo tempo supostamente muito bons para eles e para o futuro deles. Blá blá blá. É tudo conversa fiada. Não tem nada de verdade nisso. Ninguém vai dizer, tá certo, para cada navio que eu mandar, eu vou investir alguma coisa lá. Isso é um imposto, é uma taxa. Seja 20% ou qualquer outro valor que você tenha que investir, talvez para recuperar no futuro, ainda assim é dinheiro que você tem que desembolsar, se é que isso vai acontecer. E na verdade, provavelmente nem vai. Então provavelmente vai ser só um revirar de olhos, porque não vai sair nenhum navio, não vai ter taxa paga, não vai ter investimento feito. E os nossos aliados precisam olhar em volta e ver o que está acontecendo com esse cara. Por que ele continua fazendo declarações assim, totalmente desconectadas da realidade? Por que ele insiste nessas provocações diárias, como se isso fosse causar algum efeito? Porque tudo que isso faz é manter o estreito fechado. Tudo que isso faz é garantir que não saia mais fertilizante, não saia mais hélio, não saia mais enxofre, não saia mais gás, não saia mais petróleo. E aí todos esses problemas que ele tinha identificado corretamente no mês passado, quando assinou o memorando de entendimento, agora voltaram para a zona de perigo. Bom, pelo visto, tem mais uma notícia de última hora, e é mais uma notícia ruim para a gente. O lado iraniano declarou que se houver esse bloqueio, vai haver consequências. Isso foi dito ainda hoje de manhã. O Irã ameaça fechar completamente o Estreito de Hormuz, o Mar de Omã e o Mar Vermelho. O comandante da Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana avisou que se os Estados Unidos retomarem o bloqueio naval, o Irã vai interromper todas as exportações e importações pelo Golfo Pérsico, pelo Mar de Omã e pelo Mar Vermelho. E quando eles dizem isso, estão se referindo ao Estreito de Bab al-Mandab, que fica no extremo sul do Mar Vermelho, o que pode causar um enorme impacto no preço global do petróleo. Na verdade, até o Iêmen já tinha falado sobre essa possibilidade antes, e alguns especialistas alertam que isso pode ser justamente o fator que levaria o preço do barril de petróleo a $200. Trump provavelmente não vai conseguir sair dessa tão facilmente. Dessa vez, ele não vai conseguir se safar com conversa. E aí você continua vendo que o alerta vem depois que Trump e o comandante do CENTCOM anunciaram a retomada desse bloqueio naval. As poderosas Forças Armadas da República Islâmica afirmaram que não vão permitir que nenhuma exportação ou importação continue no Golfo Pérsico, no Mar de Omã e no Mar Vermelho. Se os iranianos realmente cumprirem essa ameaça, e se o presidente Trump também levar isso adiante, pelo que ouvimos, isso deveria acontecer às 4 da tarde, horário do leste, ou seja, daqui a mais ou menos 3 horas e meia.
É nesse momento que a medida deve entrar em vigor. O lado iraniano já disse, se vocês fizerem isso, então nós faremos aquilo. E quando a gente fala em neutralizar, deixa eu ver, acho que consigo abrir esse mapa aqui. Dá para ver o Golfo de Omã ali à direita, o Golfo Pérsico bem no meio e o Mar Vermelho um pouco mais à esquerda do mapa. Dá para perceber que isso pode gerar problemas sérios, porque até agora ninguém falou sobre o Mar de Omã. Então, se eles estão incluindo algo ali, isso quer dizer que existe um desvio de oleoduto por onde muito petróleo dos Emirados Árabes e de outros países pode sair pelo Mar de Omã, evitando o Estreito de Hormuz. Agora, eu não sei ao certo como os iranianos fariam isso, mas eles têm bastante poder. E claro, a costa deles vai além do Estreito de Hormuz e alcança a área do Mar de Omã. Então eles podem dizer algo como, sabe de uma coisa? Agora vamos atacar qualquer coisa que saia desses portos também. Mas para isso, teriam que contar com os Houthis, o Ansar Allah, vindo do Iêmen para controlar o Bab al-Mandab, no Mar Vermelho. E a gente já viu o estrago que eles são capazes de fazer ali. Eles fizeram isso durante a guerra em Gaza e entraram em confronto várias vezes naquela região. Se tudo isso realmente acontecer, vai causar um problema enorme, muito sério. A gente não conseguiu deter os Houthis sozinhos, quando essa era a única frente de combate, lá em 2023 e 2024, se não me engano. A administração Biden tentou, a administração Trump também tentou. As duas falharam, as duas desistiram, porque perceberam que era um esforço inútil, que não dava para parar aquilo. Se eles voltarem a agir agora, a gente vai ter um grande problema, porque não temos como impedir isso. E também não temos como impedir o que os iranianos estão fazendo no Estreito de Hormuz. Então estamos falando de problemas realmente sérios aqui. E tudo isso, todo esse cenário, é um erro completamente evitável, porque o presidente Trump entrou em guerra quando não devia, no momento em que a nossa segurança nacional não estava em risco e quando o primeiro-ministro de Israel o convenceu de que seria fácil, que seria como a situação na Venezuela, que assim que ele mandasse assassinar o líder supremo, tudo ficaria bem. E todos nós sabemos como isso terminou. Agora parece que ele percebeu, ainda que tarde, que foi um erro, e por isso assinou o memorando de entendimento. Depois que ele tentou o bloqueio, não funcionou. Os bombardeios de 48 e 49 também não deram certo. Então ele pensou, bom, esse vai funcionar. E teria funcionado. O memorando de entendimento, se você olhar o parágrafo 5, aquele que o presidente Trump assinou, se ele simplesmente tivesse seguido o que estava ali, a gente teria ficado bem. Lembra que o estreito chegou a ficar mais ou menos um terço aberto? E o Trump estava se gabando de quanto petróleo estava passando por ali, sem perceber que a maior parte desse petróleo dos primeiros dias, sobre o qual ele se gabava, tipo uns 19 milhões de barris, era na verdade petróleo iraniano, indo para a China e por aí vai. Isso acabou ajudando a China e também ajudou o Irã. Aí depois começou um fluxo constante. Chegou a mais ou menos um terço. Agora, se a gente simplesmente tivesse deixado quieto e dito ok, o memorando de entendimento, parágrafo 5, diz que o Irã tem controle administrativo para garantir a livre passagem de tráfego pelo estreito, talvez hoje estivéssemos acima de 50%, talvez 75%, ninguém sabe ao certo quanto era antes. Se a gente simplesmente tivesse deixado as coisas seguirem o curso natural. Mas não conseguimos fazer isso, porque o presidente Trump perdeu a paciência. Ele não quis mais seguir os termos, e tenho certeza de que estava sofrendo pressão de todo tipo de falcão da guerra, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel. Então ele cedeu. Disse, não, vamos criar o nosso próprio corredor. E não tem valor nenhum nisso. Vamos entender isso também. Não tem valor, porque o Irã disse que não ia cobrar taxa por 60 dias, mas que ia controlar tudo administrativamente. E quem se importa se entra por um lado, pelo outro, pelo sul ou pelo norte,
desde que os nossos navios consigam sair. Isso era o que realmente importava. Se a nossa política fosse guiada por lógica e bom senso, a gente teria feito exatamente isso. Aí começamos a nos preocupar com outros parágrafos, com o que vai acontecer no fim desses 60 dias e tudo mais. Mas o mais importante para a nossa economia e para o nosso bem-estar e para a nossa segurança nacional, na verdade. Porque agora que voltamos a essa troca de ataques e já tivemos 4 deles, eu nem sei quantos mísseis foram disparados da última vez, mas a gente continua gastando o que já tem. É importante entender, toda vez que lançamos esses mísseis, leva muito tempo para repor, e isso não vai acontecer tão cedo. Então todos esses disparos, quando você lança 100 numa noite, 80 em outra, e seja lá quantos foram na noite passada, você só vai reduzindo suas reservas. Ao mesmo tempo, como o petróleo foi interrompido, e estamos nessa situação, já não chega nem a 1/3 do que era. Agora é praticamente um fiozinho. E o que acontece é que a nossa reserva estratégica de petróleo está ficando cada vez menor. E só pela inércia, o que resta agora é a possibilidade de que a gente já não esteja mais exportando, embora eu não tenha visto os números de hoje de manhã. Eu não consegui encontrá-los a tempo. Ou a gente vai parar de exportar petróleo, e eram cerca de 800 mil barris por dia, ou vamos continuar exportando. E aí vamos ter que usar sim as nossas reservas de segurança nacional. Porque 200 e poucos milhões de barris, se não me engano, ou algo assim, era uma parte grande do petróleo da reserva estratégica que ficava separada só para o uso militar. Tipo para diesel, para combustível de avião, essas coisas que a gente precisaria se houvesse algum bloqueio externo no fornecimento. Assim, a gente não ficaria sem e ainda conseguiria operar por um tempo. Então, o número era 230, se eu não estiver enganado. Bom, como o Chris Martenson disse no nosso programa, o cálculo dele mostrava que isso teria acabado ali por volta do dia 11 ou 12 de julho. E eu não consegui descobrir o que aconteceu depois disso. Mas veja, hoje é 14 de julho e agora tudo parou nos últimos dias. Ou está saindo só um pouquinho, ou nada. Então a implicação é que ou a gente parou de exportar, ou continuou exportando e agora está tirando do nosso estoque de emergência. E com isso, estamos enfraquecendo nossa capacidade militar estratégica e reduzindo nossos mísseis. Entende o que eu quero dizer? Isso não sai de graça. O presidente Trump está agindo como se isso fosse literalmente um jogo, como se fosse um videogame. Ele acha que pode simplesmente lançar alguns mísseis por aí. Mas veja, isso está tendo um impacto real nas nossas tropas. Está afetando fisicamente as nossas bases e possivelmente as nossas forças de mísseis aqui com os sistemas HIMARS. E também está afetando a nossa segurança econômica nacional, porque agora todos aqueles problemas que o presidente Trump mencionou, o risco de entrarmos numa depressão, voltaram à tona. E o que ele vai fazer? Em vez de voltar atrás e fazer o que for preciso para resolver isso, agora estamos numa situação em que as coisas estão ficando ainda piores. E agora o estreito vai ser fechado. Mas pode ser que outro ponto de passagem do petróleo, o Bab al-Mandab e o Mar Vermelho, entre nessa história também. Então, se ele tentar mostrar que é durão reinstalando o bloqueio, pode não ser igual da primeira vez. Agora, pode ser pior. E o preço a pagar pode ser bem mais alto. E seja lá o que ele for atacar hoje à noite, alguma coisa vai ser atingida de manhã. Algo que agora está inteiro. E talvez até alguns dos nossos soldados que ainda estão vivos, pode não estar daqui a 24 horas, por causa da arrogância do presidente Trump. Ele está nos prejudicando de todas as formas possíveis. Agora, ele recebe muita ajuda, porque tem muita gente querendo fazer algumas coisas aqui também. E estão incentivando ele a seguir cada vez mais por um caminho errado. Primeiro, antes mesmo de falar sobre o que alguns desses outros estão dizendo, vamos mostrar aqui o presidente Trump fazendo uma exigência.
Essa é uma das coisas mais estranhas, cara. De todas as coisas esquisitas de que já falei, essa talvez seja a mais esquisita. Porque, com toda a destruição que a gente viu, desde que essa guerra começou, com tudo nosso que foi atingido, toda a parte da Arábia Saudita, do Catar, do Iêmen, dos Emirados Árabes Unidos, enfim, tudo isso, todos esses alvos dos nossos aliados que foram atingidos, o presidente Trump quer ser reembolsado. Eu quero ser reembolsado porque estamos protegendo uma parte muito rica do mundo. Estamos gastando dinheiro. Então, o que fizemos foi decidir que vamos ser reembolsados pela proteção. Estamos protegendo países que nós mesmos estamos ajudando. Por exemplo, olhe para esses 5 países. Tem a Arábia Saudita, tem os Emirados Árabes Unidos, tem o Catar, como eu sempre digo, tem o Catar, o Bahrein, e aliás, tem outros também. Tem o Kuwait, e tem mais alguns. E eles vão se sair muito bem. Mas a gente acha que é justo, porque nós não precisamos deles. Sabe, nós temos mais petróleo do que qualquer outro país do mundo. Se você incluir a Venezuela, que é impressionante, tem uma quantidade enorme de petróleo que nós controlamos. Isso simplesmente não faz o menor sentido para mim. Então você está dizendo, eu quero ser reembolsado por proteger todas essas pessoas, mas você nem tem protegido ninguém. Então, com base em que a gente diz isso? E agora a gente ficou sabendo que ele está realmente mudando de ideia sobre essa questão do reembolso. Tá bom, tá aí. Acho que não fui o único a achar isso bem estranho. Porque, olha, os erros não forçados simplesmente não param. Quer dizer, foi uma burrice dizer algo como, vou assumir o controle desse estreito e cobrar uma taxa de 20%. Não, você não vai. Nunca ia. Você não tem capacidade militar para controlar o estreito. Se tivesse, já teria feito isso durante aqueles 40 dias, e nem precisaríamos estar tendo essa conversa. Se o estreito estivesse aberto, ninguém precisaria controlá-lo. Mas como a gente não consegue fazer o Irã recuar, alguém teria que agir militarmente. Só que a gente não tem os meios nem os recursos para isso. Ponto final. Quer dizer, a gente teria que ter algo como uma invasão da Normandia, uma força enorme, para isso sequer entrar no campo do possível. Claro que seria uma loucura tentar reunir um poder militar desse tamanho, porque provavelmente haveria centenas de milhares de baixas, centenas de milhares, e ainda assim provavelmente não daria certo. Mas não é disso que estamos falando. Então tudo aquilo era uma bobagem. Aí ele acabou sendo criticado. E bom, voltamos àquele mesmo tipo de conversa do Trump. Aí ele disse, tá bom, esquece os 20%, vamos só fazer um investimento. E a reação que eu tive, que acabei de mostrar para você, obviamente outras pessoas também tiveram. Eles disseram, não, a gente não vai te reembolsar por nada. Você nem fez isso. E agora ele quer recuar dessa posição. Bom, parte do motivo de ele ter seguido por esse caminho pode ser o general Jack Keane, que, como você sabe, vive dando conselhos ruins por aqui, propondo coisas que são militarmente impossíveis. E mesmo tendo o peso de 4 estrelas no peito de general aposentado, as pessoas ainda ouvem o que ele diz, mesmo que os conselhos dele tenham sido terrivelmente, absurdamente ruins e repetidamente provados errados, tanto na guerra entre Rússia e Ucrânia, quanto na guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Mas nada disso faz ele recuar. Na verdade, ele estava basicamente dizendo para a Arábia Saudita, parem de reclamar. A batalha pelo Estreito de Hormuz já começou, e vai levar um tempo até a gente alcançar o objetivo. O que está realmente em jogo é o seguinte. Primeiro, precisamos eliminar a capacidade deles ali na região do Estreito de interferir com o tráfego. Isso, claro, inclui lanchas rápidas, drones, mísseis antinavio, mas também os sistemas de controle e sensores. Estamos falando de radares, comando e controle, e toda a infraestrutura logística que sustenta tudo isso. Então, esses ataques que estão acontecendo principalmente na área costeira do Estreito de Hormuz
fazem parte de uma fase importante da operação. E lidar com a dimensão disso leva tempo. Lembrem que a gente já tinha começado essa operação antes. Chamamos o projeto de Liberdade e o presidente mandou parar na 36ª hora, depois que a Arábia Saudita e outros pediram para ele interromper, dizendo que iam retaliar contra a gente. E que falta de coragem foi aquela. Quer dizer, a gente tem garantido a segurança desse pessoal há décadas e já passou da hora de eles assumirem a responsabilidade e entrarem no jogo de verdade. O quê? Já passou da hora de eles assumirem a responsabilidade e colocarem a pele em jogo. Tá brincando comigo? Você viu os ataques de mísseis que eles já sofreram? A pele deles já foi queimada. E pode acreditar, eles não estão aceitando isso de braços cruzados. Eles não estão lidando bem com isso. E eu acho que foram provavelmente os que mais reagiram contra essa história dos 20% e depois contra qualquer tipo de reembolso. E foi por isso que o presidente Trump mudou de posição. Então eu não sei. Eu realmente não sei o que há de errado com essas pessoas. Esse tipo de mentalidade faz parte dessa elite decadente que ainda tem poder. Agora, eu acho que essas elites estão começando a desmoronar, porque as pessoas não estão mais ouvindo o que elas dizem. Elas erraram por tanto tempo que agora simplesmente não dá mais para esconder. E outro fóssil antigo, que de alguma forma ainda consegue espaço na grande mídia, tipo a Fox News. Talvez o único lugar ainda seja a Fox News. Mas o motivo de eu mostrar aqui, esse é o Newt Gingrich, é porque ele representa toda essa geração em extinção, que se agarra com todas as forças a um passado que já acabou. A um mundo em que eles mandavam em tudo, como se ainda fosse 1992. Em que podiam fazer o que quisessem e ninguém reagia. E, se alguém reagisse, eles simplesmente destruíam e pronto, o problema acabava. Só que isso não acontece mais, mas ele não consegue enxergar isso. Então aqui está o Newt Gingrich, ontem, basicamente falando como se o Trump fosse um gênio. Quando Abraham Lincoln se tornou presidente e o Sul se separou, o general mais antigo apresentou para ele o que chamou de estratégia da anaconda. A ideia era cercar e esmagar a rebelião aos poucos. Pois bem, se você observar semana após semana, nossos aliados estão ficando irritados com o Irã, não com a gente. Os iranianos estão aos poucos perdendo poder e capacidade. Nós estamos pressionando eles. E eu acho que eles estão no meio de uma grande disputa interna, entre uma facção que quer desesperadamente um acordo e outra que quer manter a velha ditadura. O presidente está agindo mais devagar do que eu gostaria, mas está sendo metódico e dizendo, olha, eu vou fazer o que for preciso. E cabe aos iranianos decidir até onde isso vai. Sabe de uma coisa? Você está parcialmente certo nessa última parte. Os iranianos realmente decidem, mas não é uma questão de quanto eles aguentam. É sobre quanto você aguenta. É sobre quanto nós aguentamos. E a gente já está chegando no limite disso. E essa ideia de que existe todo esse conflito dentro do Irã e que de alguma forma você acha que isso é bom, não é bom. Existe conflito no Irã, nisso você também está parcialmente certo. Mas não se trata de tornar o governo disfuncional. É sobre o povo pressionar o governo e dizer, vocês não fizeram o suficiente. Por que vocês divulgaram qualquer coisa? E isso volta para essa questão aqui, de que o parlamento deles poderia decidir, por exemplo, acabar com o memorando de entendimento. É realmente isso que vocês querem chegar? Ou eles vão dizer algo como, olha, vamos fechar todas essas áreas aqui. Agora há pouco, Gary, se você puder colocar na tela, o professor Morandi acabou de me mandar isso. Ele disse que esse é o novo mapa, mostrando, a área que os iranianos dizem que vão controlar se esse bloqueio for imposto. Se ele conseguir mostrar. Desculpa aí, Gary, joguei uma bola curva para você. Se quer me aceitar por e-mail, eu posso, Okay.
Certo, certo. Eu recebi por mensagem, então não consegui, sabe? Eu não tive tempo de colocar isso ali. Mas enfim, o ponto é o seguinte: agora ficou claro que pela primeira vez não é só o Estreito de Hormuz, mas vai até o Mar de Omã e cobre especificamente, acho que se chama Porto de Fujairah, de onde os Emirados Árabes vinham exportando boa parte do seu petróleo. Então os iranianos estão dizendo, se vocês colocarem esse bloqueio, não vamos só parar o que fazíamos antes. Vamos também bloquear o porto de Fujairah, para que vocês não consigam escoar nada de lá. E se não me engano, saíam dali de 3 a 4 milhões de barris por dia e mais uns 3 a 4 milhões passando pelo Bab al-Mandab. Agora, se eles incluírem mais esse ponto, aí sim, estamos falando de uma grande, grande ruptura. E claro, isso tem consequências negativas para todo mundo, não só para os Estados Unidos. E eu estou dizendo, essa velha guarda precisa sair de cena rápido. Eles precisam se aposentar, precisam ser mandados para casa com vergonha, porque os conselhos que esses caras estão dando estão nos prejudicando, já que o presidente Trump está ouvindo eles. E quando ele toma esse tipo de atitude, o prejuízo para a gente é ainda maior. E agora a situação mudou. Antes, 1/3 do Estreito de Hormuz estava aberto. E agora, se ele levar adiante esse bloqueio, vai ter mais área fechada do que antes. Agora ele falou sobre aqueles 20% que mencionou há pouco, sobre esse assunto de reembolso, né? Talvez ele fale sobre isso também. A gente só pode torcer, porque é exatamente o que ele precisa fazer. Não coloquem esse bloqueio aí. Isso seria ruim para a economia dos Estados Unidos, seria ruim para a economia global e colocaria em risco qualquer possibilidade de um memorando de entendimento. Eu mostrei para vocês que o parlamento está pensando em aprovar isso. O professor Harmorandi acabou de me mandar mensagem de ele não há necessidade. Acho que eles querem manter essa possibilidade em aberto. Se o Trump continuar falando sobre isso e depois recuar, não precisam voltar ao assunto. Não sei. Essa é a opinião dele. E ao que parece, é também a opinião de alguns sobre o que o parlamento vai fazer. Muitos parlamentares, especialmente os mais enfáticos, pensam assim: vamos ver como isso vai se desenrolar. Mas tudo isso é ruim, porque são mais erros não forçados dos Estados Unidos que acabam nos prejudicando. Everett Kit Steri de Nordwitsbatnedis and Mur at Ilfministepa. You from the Ungesmal Fenor to the Mats. A gente entende que já não é mais 1992 e que existem outras forças no mundo que têm poder de decisão. Então vamos parar de provar que eles estão certos. É só reconhecer isso. Risca tudo isso da lista. Lições aprendidas. Tira esses dinossauros daqui. Para de ouvir o que eles dizem. Coloca gente que fale com bom senso e com lógica. E tem muita gente assim. Muita no governo, muita na área de inteligência, muita nas Forças Armadas, até mesmo na Casa Branca. Eu sei disso. Sei que tem gente dando bons conselhos. Escutem essas pessoas enquanto ainda há tempo. Não esperem até o Bab el-Mandeb ser fechado. Não deixem para descobrir se Fujairah também vai ser bloqueado. Isso vai causar um monte de problemas. Então simplesmente não faça isso. A gente vai manter você informado sobre o que acontecer. Chegamos aqui há mais ou menos 15 minutos. E pela primeira vez, vamos ter o Dr. Ron Paul com a gente. Ele vai falar sobre muita coisa que está acontecendo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas de um ponto de vista que talvez você ainda não tenha ouvido. É que muitos dos nossos preconceitos da Guerra Fria, eu até mencionei que alguns desses fósseis vêm desse tipo de pensamento lá de 1992. Ele vai mostrar como esses mesmos preconceitos da Guerra Fria estão condenando as nossas políticas em relação à Rússia hoje e para onde tudo isso pode levar. E depois disso, a gente ainda tem mais um programa nesta tarde. A gente vai voltar com Mike Adams, o Health Ranger, e ele vai falar sobre alguns dos efeitos de segunda e terceira ordem do que está acontecendo,
na verdade, do que ainda vai acontecer. Mas se o Trump realmente colocar esse bloqueio, ele vai dizer que há mais problemas do que muita gente imagina sobre o que vem pela frente. Isso vai ser hoje à tarde, às 3 horas. Então daqui a uns 15 minutos e depois às 3. A gente se vê lá no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque a gente odeia encher você de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de apoio, se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.